físico e matemático alemão Albert Einstein disse certa vez que a nossa tecnologia excedeu a nossa humanidade. Certamente, se ainda fosse vivo, o gênio estaria perplexo com a precisão de sua análise. A culpa pela falta de humanidade, é preciso dizer, não é da tecnologia, mas das pessoas, que muitas vezes escolhem usar as ferramentas como instrumentos de distanciamento, não só dos outros, mas de si mesmas. Em um mundo cada vez mais digital, as características humanas se tornam ainda mais valiosas. E na ACD, o que não falta é humanidade. Há quem diga que o cérebro é a tecnologia mais poderosa já criada. Outros vão dizer que o coração. Aqui na ACD, eles desenvolveram uma tecnologia superior a estas duas e que, na verdade, é a fusão de ambas. Tudo que acontece aqui é baseado no amor, no afeto. A tecnologia, as ferramentas, os aparelhos servem para dar suporte a essa relação poderosíssima, um vínculo de afeto criado entre os fisioterapeutas e os pacientes, os médicos e os pacientes. Um cuidado que vai muito além daquilo que pode ser prescrito em um tratamento. A Associação de Assistência à Criança Deficiente, ou simplesmente AACD, foi fundada em 1950 pelo especialista em ortopedia Renato da Costa Bonfim. Naquela época, o Brasil enfrentava a poliomielite, uma doença transmitida por um vírus que afeta crianças e adultos e pode, em 1% dos casos, desenvolver a forma paralítica, que causa sequelas permanentes. Na primeira sede da ACD, na Rua Barão de Piracicaba, nos Campos Elíseos, eram atendidas algumas dezenas de pacientes. Atualmente, o complexo, na região do Ibirapuera, em São Paulo, que reúne o Hospital Ortopédico e o Centro de Reabilitação e as outras 6 unidades no Brasil, atenderam quase 60 mil pacientes só no ano passado. Os números da ACD impressionam. 760 mil atendimentos, 30 mil exames, 7 mil cirurgias, a maior parte delas de alta complexidade. Tudo isso ao longo de um ano. Essa engrenagem é movida por um time apaixonado pelo que faz. São 1.900 funcionários e 1.050 voluntários, que dedicam algumas horas por semana para apoiar profissionais, pacientes e familiares. Da recepção até os leitos do hospital, passando pelos mais diferentes setores do centro de reabilitação, todos os processos são pensados e modelados para melhorar a experiência dos pacientes. Mais do que isso, para que a experiência de cada pessoa seja única. Essa visão humanizada fez com que a ACD fosse reconhecida com premiações nacionais e internacionais, além de 2 certificações importantes, a norte-americana Planet Tree, que reconhece o nível de excelência no cuidado centrado na pessoa e no atendimento humanizado, e a canadense Q-Mentum, que reconhece padrão de excelência em qualidade e segurança em saúde e integridade do paciente. Os prêmios confirmam aquilo que é percebido diariamente pelos milhares de pacientes que passam pelas unidades da ACD. As pessoas vem em primeiro lugar. Eu acho que o acolhimento das pessoas aqui na ACD faz toda a diferença. E não é só sobre o tratamento. Você cria contatos, você cria vínculos que vão além daqui. Explica cada movimento que está fazendo, o que ajuda, orienta o que deve fazer em casa. Todos os produtos aqui são customizados porque é o tamanho do... É feito para aquela pessoa. Feito para aquela pessoa. Obviamente, uma operação tão complexa exige aprimoramento constante. E se por um lado, há cada vez mais tecnologias empregadas no dia a dia da ACD, por outro, o investimento em pessoas e a consciência do papel fundamental de médicos e fisioterapeutas
na reabilitação dos pacientes são ainda maiores, como conta a superintendente de práticas assistenciais, Alice Rosa Ramos. Não é assim, eu simplesmente entrei e gostei. Não, tem que gostar mesmo, porque tem uma dedicação. E eu acho que a gente tem uma mescla muito grande, acho que desde a minha época, de pessoas mais antigas de casa com pessoas mais jovens. Esse pessoal mais antigo, ele vai passando um gostar da instituição que vai além do trabalho. É um amor mesmo, sabe? E a gente se torna uma grande família. Então eu acho que esse ambiente gostoso de trabalho, a gente consegue transferir para aquilo que a gente faz porque gosta. Então a gente quer ir além. São 37 anos dedicados à ACD. Alice começou na instituição ainda durante a residência médica. E de lá para cá, mesmo tendo assumido cargos executivos, nunca abandonou os atendimentos. Essa relação com os pacientes gera satisfação pessoal e profissional. É um tempo de vida, na realidade, que a gente acaba tendo com as pessoas que estão aqui dentro, que a gente aprende e eles também têm essa coisa de olhar para o trabalho que a gente está fazendo, né? Admirar esse trabalho, além daquelas coisas só manual, mecânica. O fisioterapeuta não é só aquele que vai fazer lá o alongamento, ajudar o fortalecimento. Não, ele está na tua vida. Sempre quis ser veterinária. Depois que eu vim pra cá, me veio essa vontade de ser fisioterapeuta nessa área mesmo, de ajudar as pessoas. Porque é uma coisa que quando você passa, você percebe que não devolve só um movimento, não devolve só uma coisa, devolve a vida para essa pessoa. É incrível isso, assim, como as fisioterapeutas mesmo conseguem ser, além de tratar o nosso problema, se tornam amigas. A capacidade de inovar diariamente é o que garante o sucesso da ACD há 73 anos. Seja na busca constante por novas abordagens clínicas com os pacientes em reabilitação ou na adoção de sistemas de inteligência artificial para fazer a rastreabilidade dos materiais utilizados nas mais de 7.000 cirurgias realizadas todos os anos. Manuel Toscano, superintendente de operações da AACD, explica que a inovação mora nos pequenos detalhes. A inovação para nós não é só tecnologia. Inovação é fazer algo melhor. Uma revisão de processo, por exemplo, em que a gente melhora o tempo de atendimento, reduz o tempo de atendimento, melhora a satisfação do cliente, é uma inovação. Nós temos sim uma abordagem mais abrangente sobre o que é inovação e prestigiamos medidas de revisão de processo. Na ACD não é exagero dizer que cada paciente é único. Do começo ao fim do período de permanência, seja no hospital ou nos centros de reabilitação, toda a experiência é customizada. Então, tudo pensando no melhor posicionamento da coluna e da sua funcionalidade, movimentos superiores, se a pessoa tem um movimento maior de movimentos superiores, para tentar ajudar na sua função, né? Então, assim, para a gente tentar prevenir escoliose, uma má postura do quadril, de repente os membros inferiores, membros superiores, mas a gente prioriza realmente a coluna. Quando os pacientes cruzam as portas das recepções aqui da ACD, quase todos eles estão indo em busca de transformação, de uma vida nova, de novas perspectivas. E nessa recepção aqui, onde eu estou, é mais ou menos isso que acontece com um objetivo muito específico. Ao retirar a senha aqui para o atendimento, que já foi pré-agendado com alguns dias de antecedência, os pacientes estão na expectativa. Ou para tirar as medidas e fazer o molde para uma prótese, para uma órtese que logo, em algum tempo depois, eles vão receber, ou eles vão retirar o produto final, já trabalhado, feito de maneira exclusiva.
personalizada para eles. Esse processo todo acontece aqui. Ao cruzar aquela porta ali, um novo mundo se abre, novas perspectivas. E tudo isso nasce lá atrás, na oficina. A ACD possui 5 oficinas ortopédicas: Recife, Uberlândia, Porto Alegre, Osasco e São Paulo. Juntas, elas produziram somente no ano passado mais de 55 mil produtos ortopédicos, como próteses, órteses e cadeiras de rodas. Embora seja um núcleo técnico que usa equipamentos de alta tecnologia, como impressoras 3D e máquina de corte a laser, a oficina é também um ponto de contato com os pacientes. E ainda que todo o processo tenha base tecnológica, a premissa é que ele seja humanizado. A confecção de próteses e órteses começa com a avaliação da necessidade do paciente. O técnico João Batista, há mais de 20 anos na AACD, explica como essas peças são confeccionadas. A gente faz o gesso no paciente. No paciente. Justamente por não ser possível fazer escaneado. Enfim, ele tem uma patologia e uma característica muito específica, que não permite, por exemplo, o escaneamento ou uma medida precisa a ponto da gente fazer ele eletronicamente. Aí a gente tem que fazer manualmente para a gente chegar nisso aqui. Perfeito. Entendeu? Bacana. Se a gente olhar aqui, ó, a gente vê que é uma mescla de produto aqui, ó. A gente tem a parte que é aparelho, que seria para um tutor longo, acoplado em uma prótese que é para uma amputação ou malformação, que é o caso desse bilateral. Bilateral. Ou seja, esse paciente vai usar as duas próteses. Exatamente. É uma peça só, mas são as duas porque é para cada membro. Mais o aparelho, que seria que essa parte metal, de metal aqui. Então aqui a gente tem metal, a gente tem esse plástico, né? Esse polipropileno, e esse aqui o que é? Esse PU. PU. É poliuretano. É uma junção e aí a gente... E depois daqui é feita uma laminação. Em boa parte dos casos, as próteses ou órteses já são feitas digitalmente. Desde o momento em que as medidas do paciente são tiradas até o molde das peças, que pode ser feito com gesso ou por meio de um scanner que gera uma imagem computadorizada com muita precisão, que posteriormente é manipulada por computador para depois ser enviada para impressão. Mas mesmo com toda a tecnologia disponível, há casos em que o contato humano e o olhar, a experiência do profissional são indispensáveis. E é esse molde que, em um futuro muito próximo, vai ser feito digitalmente. Em boa parte dos casos já são digitais. É que esse caso é muito específico, tem muito detalhe que a digitalização ainda não consegue atender. Ou seja, isso é muito importante. É um entendimento de quando a tecnologia ela é necessária e quando ela está sobrando, porque ela não vai atender o aspecto mais importante do que vocês fazem aqui, que é humanizar esse atendimento, fazer com que ele seja específico para cada um. Exato, não é a paixão pela tecnologia, é pela solução. E pelas pessoas. Então é usar e dosar a tecnologia nesse limite. Exatamente. Entre o início e o fim do processo, em média, são necessárias 7 provas para ajustar e adequar a prótese ou a órtese ao máximo conforto. A ideia é que a presença do paciente seja otimizada. Por isso, muitas vezes, mais de um ajuste é feito no mesmo dia. A maior parte desses ajustes exige o olhar atento e a sensibilidade, não só do fisioterapeuta, mas do técnico, que com muita destreza atua como um artesão, moldando as peças. E o cuidado aqui se manifesta em diferentes formas, seja no atendimento, no primeiro contato com o paciente ou no processo de produção, que é um híbrido entre o artesanato e a industrialização. Se por um lado os profissionais aqui são artesãos, mestres na construção de próteses e órteses, é a tecnologia que permite a escala, que permite que as mais de 50 mil unidades dos produtos, os mais variados produtos, sejam entregues para os pacientes que precisam.
E a customização, ela se revela, por exemplo, nessa goteira aqui. O paciente, muito provavelmente, gosta de carros, de trens, de ônibus, de caminhões e pediu para que a goteira dele fosse decorada com essas imagens. Assim como esse aqui, outras centenas de pacientes fazem pedidos, seja do ponto de vista estético ou os milhares que precisam de detalhes muito específicos, seja um apoio mínimo do braço, seja uma mudança muito sensível na construção da goteira, para garantir o conforto e para garantir a melhor experiência durante o uso da órtese e da prótese. A oficina pensa em tudo, mas principalmente nas pessoas. Atendemos então, os pacientes que chegam até a ACD, mas também atendemos aos pacientes que são encaminhados pelas estruturas de atendimento ao SUS do município. Então, por exemplo, uma UBS, um SER daqui do município de São Paulo, ou de outras unidades fora de São Paulo, em Recife, Porto Alegre, também tem esse curso de atendimento, exceto o hospital. Mas, ou seja, nós atendemos também a demanda que é encaminhada diretamente dos equipamentos de atendimento básico do município. Nós somos contratados como uma solução para uma demanda deles. Um fornecedor. Um fornecedor. Nesses casos em que eles atendem o paciente, identificam a necessidade do paciente, e a gente vai atender aqui com uma cadeira de roda, com uma órtese, uma prótese, mas também somos um provedor de serviços completos, como eu estava falando dessa linha de cuidado. Que às vezes o paciente ele é encaminhado para o nosso ambulatório, e aqui no nosso ambulatório que a gente detecta todas as necessidades dele. Então a gente ajuda, assim, a atender essa demanda das duas formas, né? Sendo um provedor de serviços de produtos, mas também de um serviço totalmente especializado. A órtese craniana é um exemplo de peça desenvolvida e produzida pela oficina ortopédica com o uso da impressora 3D. O capacetinho, como é conhecido, é fundamental para o tratamento da plagiocefalia deformacional, que se manifesta no crânio maleável da criança. Os gêmeos Mateu e Pietro Nunes Bortolotti, de 1 ano de idade, têm plagiocefalia. Desde janeiro de 2022, eles são atendidos pela ACD, pelo médico Fábio Okuda. A partir da indicação do especialista, os dois bebês começaram a utilizar o capacetinho e o resultado, em pouquíssimo tempo, impressionou. A assimetria encefálica diminuiu consideravelmente. No quadro de Mateu, em que o caso era mais acentuado, a mudança é notável com o capacetinho. Já Pietro respondeu bem à fisioterapia, como conta a mãe, Juliana Nunes. 15 dias a gente já viu diferença já viu uma com melhora. O capacete. Caramba. Você fala assim, já viu a correção aqui na lateral, então a gente não se arrepende nem um pouco de ter colocado o capacete. Ele vai fazendo os ajustes internos para que o capacete acompanhe o crescimento dele e ao mesmo tempo vai arrumando a formação da cabeça. Como que foi? A gente fica pensando, poxa, vai usar um capacete, a prótese, o nome, a prótese acaba assustando, imagina um pouco de início. Assusta, eu chorei, eu confesso, eu chorei. Mas depois quando a gente chega aqui na CD, aqui é uma lição de vida, a todo momento, sabe? Que a gente olha e dá graças a Deus por nossos filhos ter saúde também. E eu sou muito feliz dele ter só isso, sabe? Eu agradeço a Deus, que não é nada mais sério. E graças a Deus que as outras crianças têm a CD para ajudar na cadeira de roda, numa prótese, tudo isso. O meu é só o capacete e um tratamento de 4 meses. E ao contrário do que se pode pensar, a oficina não está desconectada de todo o ecossistema da AACD. Está aqui mesmo no complexo do Ibirapuera. Bastam alguns passos, atravessar este pequeno corredor para chegar ao centro de reabilitação, o encontro com os pacientes. Os atendimentos são semanais e podem se estender por meses, até anos. É, acima de tudo, uma relação de confiança.
uma troca em que um ensina o outro. Cada paciente é acompanhado pelo mesmo fisioterapeuta ao longo de toda a jornada de reabilitação. Os vínculos que surgem a partir desse contato são fortes e cumprem um papel determinante para a recuperação. Tem dia que a gente chega aqui cansada, porque é difícil ter que vir toda semana, ter que fazer esse tratamento, que é um tratamento longo, mas você chega aqui e você tem amigos, você faz amigos, você tem pessoas que você pode contar, que tem dia que você fala, nossa, eu tô muito cansada. E não é só sobre o tratamento. A minha fisioterapeuta mesmo, a gente conversa, a gente brinca, e são pessoas que sempre tem alguma coisa que ajuda um ou outro, assim, é muito, muito bom. A estudante Helena Correia Pinto convive há anos com escoliose, uma curvatura anormal da coluna para um dos lados, criando um desvio no formato de um C ou de um S. Por causa dessa condição, a adolescente de 15 anos perdeu a vontade de praticar exercícios e de realizar atividades corriqueiras. Investigando, a gente percebeu que a minha coluna estava torta e pedimos para um ortopedista pedir um raio-x. O ortopedista pediu, eu fiz e deu claramente a escoliose. Só que o ortopedista passou RPG e uma fisioterapia que não era para coluna. E eu fiz, só que eu comecei a fazer e eu fiz acho que mais de 2 meses e a gente não percebeu resultado nenhum. E aí por um amigo da minha mãe, uma amiga da minha mãe, que o filho dela também estava com escoliose, a gente descobriu o perfil do Dr. Alex. E aí chegando aqui, ele viu o raio-x, fez a medição, porque não tinham nem medido a curvatura, né? E aí ele mediu e indicou o colete e a fisioterapia. Além da fisioterapia, Helena também usa um colete, que é produzido pela oficina da ACD. A órtese, desenvolvida a partir de um molde do corpo da paciente, é fabricada por meio de processos digitais e de usinagem, o que gera maior conforto e precisão no encaixe do corpo, promovendo maior eficiência na recuperação. Até você entender que é uma coisa para te ajudar, uma coisa que eu acho que me ajudou muito foi que no começo, antes de eu começar a usar o colete, a minha fisioterapeuta falou para mim, não é seu inimigo, o seu colete está com você para te ajudar. Se você quiser, eu quero usar uma roupa e não quero usar o colete, eu quero ir na piscina e não quero usar o colete, ele é seu amigo, ele está aqui para te ajudar, então você pode tirar, você pode conviver com ele, isso não vai te impedir de viver. E eu acho que isso me ajudou muito. Conforme você entende que o colete não é seu inimigo, fica muito mais fácil, porque essa questão de beleza, realmente, às vezes, é muito complicado, mas você começa a se adaptar com ele, sua vida continua normal, você percebe isso, no final não muda nada. A AACD possui um centro de excelência no tratamento da escoliose. Mesmo com todo o desenvolvimento técnico e o avanço nos métodos de tratamento, também nos processos cirúrgicos, o médico Alexander Rossato, que atua há mais de 2 décadas na AACD, explica que a abordagem com o paciente precisa ser ampla, com acolhimento para a melhor compreensão do quadro e do tratamento. Obviamente, quando o tratamento ele é muito frio, muito distante, e você só diz ao paciente o que ele tem e o que precisa ser feito sem esse acolhimento, muitas vezes você ou perde o paciente, esse paciente vai procurar algum outro local, ou muitas vezes ele não adere, não confia no tratamento que você venha a propor futuramente. E o que a gente observa hoje em dia, que a gente não observava anteriormente, é que além de impedir às vezes a evolução e a progressão dessa deformidade, a gente tem conseguido alguns graus até mesmo de correção. Logicamente que não é um tratamento fácil, é um tratamento prolongado, onde você vai submeter um jovem ao uso de um colete e ele vai estar exposto à sociedade, à escola, tem toda essa questão social envolvida, e aí entra a parte humana, entra a parte da conversa com o paciente, com a família, do trabalho que o fisioterapeuta faz muito bem feito aqui, que é se aproximar do paciente para que ele tenha uma adesão ao tratamento.
paciente tem alguma dificuldade, seja emocional, psicológica, do uso do colete, entra o papel da psicologia. O próprio ortesista que confecciona esse colete está em contato direto conosco. O fisioterapeuta que vai ter o contato constante com esse paciente nas reabilitações, que normalmente é feita semanalmente, vai estar também em contato direto com o médico. Então esse olhar multidisciplinar, feito no mesmo local, se torna mais fácil o tratamento desses pacientes mais complexos. Não só da escoliose, mas outras deformidades de membros inferiores, tudo é feito aqui. Então, uma vez o paciente inserido dentro da ACD, o tratamento na sua totalidade é realizado aqui dentro. Ele não precisa sair para fazer um exame, ele não precisa sair para fazer uma interconsulta com uma outra especialidade. Então, isso facilita muito nossa abordagem com esses pacientes. São inúmeras as interfaces com os pacientes, desde o atendimento médico ambulatorial, passando pelo centro de reabilitação, pela oficina de próteses, até os casos em que a cirurgia e a internação são necessárias. A AACD não só oferece esses serviços, como ela os integra para que a abordagem multidisciplinar amplie as possibilidades de tratamento e de reabilitação. Algumas pessoas perguntam, mas por que o tratamento na ACD é diferente? Né? O que vocês têm diferente? Acho que é exatamente isso, a gente transita muito bem entre todos. As pessoas estão no centro o tempo todo. Do começo ao fim do processo, é o foco na experiência dos pacientes que move a engrenagem da AACD.